Fala, rapaziada de Química Analítica, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de cada um de vocês. Hoje a gente vai virar a chave para a questão da química analítica quantitativa, beleza, pessoal? Então, se no momento anterior vocês estavam prestando atenção no aspecto qualitativo, inclusive vocês estão desenvolvendo um trabalho sobre isso, sobre análise para identificar cátions em uma amostra, ou seja, dizer se uma amostra tem ou não tem determinado cátion, determinado analito, a gente agora vai se debruçar sobre quanto de um determinado analito existe numa amostra. Ou seja, lembram que no começo do curso o que a gente estudou foi concentração de soluções, concentração que informava para a gente quanto que existia de soluto numa determinada solução. Então, agora a gente vai entender como que a gente consegue medir essa quantidade de soluto em amostras, ou melhor dizendo, a quantidade de um analito em uma amostra. Beleza, pessoal? Então, hoje a gente vai dar uma passada geral sobre algumas definições, o procedimento geral de uma análise quantitativa e os principais métodos quantitativos. Para aí em diante, a gente dá uma introduzida em algumas definições sobre confiabilidade de resultados e, e algumas definições estatísticas que a gente vai utilizar muito daqui para frente. Ou seja, a gente vai trabalhar muito com contas. Afinal, a gente vai falar de quantidades, certo? Mas antes disso, vamos dar uma passada sobre esses aspectos da análise quantitativa, esses aspectos introdutórios, certo? Então, qual que é o nosso objetivo com isso? O objetivo é estimular nos estudantes de química analítica as competências necessárias para entender os princípios de análises quantitativas, os tipos de análise, os conceitos e definições estatísticas relacionadas. Como eu falei, isso daí vai ficar no nosso próximo vídeo. Além dessas competências, para entender esses princípios, os tipos de análise, a gente pretende estimular as habilidades para diferenciar os tipos de análises mais apropriadas para cada caso e habilidades para desenvolver cálculos de estatística básica aplicados às análises químicas. Ou seja, a gente vai ver nesse aspecto introdutório como que a gente calcula uma média, o que é a média, o que é a mediana, o que são outras medidas de dispersão, como variância, desvio padrão. A gente vai ver o que é erro absoluto, erro relativo, teste Q, muita coisinha de estatística que vai ser extremamente útil no nosso entendimento de análise quantitativa. E eu digo mais, pessoal, quem conseguir entender bem a química analítica, principalmente nessa parte de análise quantitativa, vai estar muito bem para futuras oportunidades aí no mercado, porque hoje existe uma demanda enorme de profissionais que entendam de análises químicas e que entendam principalmente sobre esses métodos, principalmente métodos mais complexos de análise que a gente vai entender agora, beleza? Então, quem quiser se dar bem, só focar nessa parte aí que vai brilhar, beleza? Bom, qual é a nossa motivação para estudar análises químicas quantitativas, né? Um dos principais aspectos das análises químicas aplicadas às áreas de saúde é compreender justamente em que quantidade de substâncias estão presentes em um determinado meio. Então, como é que a gente determina, numa análise clínica, o quanto que um indivíduo está com, por exemplo, um LDL, né, um colesterol mal, num nível mais alto que o apropriado, ou seja, o quanto que ele está mal com colesterol ruim. A gente diz por uma quantidade, né, uma concentração daquele tipo de colesteróis numa amostra sanguínea, não é? No meio
ou melhor dizendo, numa amostra desse meio que é o meio sanguíneo. Então, a gente está falando aí de quantidades, né? Ou seja, números que expressam essas quantidades de substâncias e que vão e são determinantes para dar um diagnóstico, por exemplo, para aquele determinado problema. Em outras palavras, a gente está interessado demais em saber qual é a concentração de um determinado analito em um determinado meio. Nesse exemplo que eu acabei de dar, da quantidade de colesterol que existe no meio sanguíneo de um indivíduo, né, a gente está falando em ter interesse em saber a concentração desses analitos naquele meio que é o meio sanguíneo. Mas isso se estende também a outros tipos de análises além das análises clínicas. Em análise de controle de qualidade nas indústrias farmacêuticas, a gente também tem interesse em saber qual que é a quantidade das substâncias que vão ser aplicadas em um determinado medicamento, qual que é a concentração do princípio ativo nele, ou em farmácia de manipulação, qual que é a concentração dos princípios ativos que a gente vai utilizar. Ou seja, isso aqui é fundamental. O que a gente está vendo nessa parte, o que a gente vai ver agora, é conhecimento de base para o curso de vocês, para o curso de farmácia. Beleza, pessoal? Então, vamos deixar isso no exemplo mais claro ainda. Ó, o exemplo que eu dei numa lista de exercícios e que também ficou na avaliação institucional foi sobre o timolol. Timolol, que é o nome pelo qual é conhecido essa molécula aqui. Ele é empregado como fármaco para diminuir a pressão intraocular, né? E por isso é aplicado no tratamento do glaucoma. Essa é a fórmula estrutural do timolol. E ele se apresenta comercialmente como um medicamento na forma de uma solução oral, né? Que tem esse aspecto aqui e se apresenta dessa forma, né? Um maleato de timolol é o princípio ativo, a uma concentração de 0,5% volume por volume. Aí a gente pergunta, como a gente sabe que este soro oftálmico aqui, que é vendido comercialmente, né, para tratar essa condição, como a gente sabe que esse soro tem uma concentração de 0,5% por volume desse fármaco aqui na sua composição? Como, né? Então, esse aspecto de analisar a quantidade que esse analito está presente nesse meio é motivo suficiente para a gente entender, pelo menos, esses aspectos principais da química analítica quantitativa, beleza? Ou seja, determinar quanto de analito que tem na amostra, certo? Bom, entendido isso, vamos partir para uma abordagem em que a gente vai mostrar o procedimento geral de uma análise química quantitativa, certo? O que acontece, pessoal? Qualquer análise química quantitativa, independente do meio, independente de qual é a amostra, de qual é o analito, de qual é o método, todas vão ter um procedimento em comum. Esse procedimento a gente pode sintetizar aqui nesse fluxograma que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, a primeira etapa de uma análise qualitativa é a seleção do método. A gente vai dar uma passada hoje sobre quais são os principais tipos de métodos quantitativos que são empregados e qual o contexto em que eles são empregados, certo? Depois de selecionar o método, a gente obtém a amostra. Depois de obter a amostra, é preciso comumente fazer um processamento da amostra, ou seja, a amostra, do jeito que ela é coletada, pode ser que não seja possível fazer uma medida direta da concentração, a forma como ela está apresentada. Então, é preciso fazer um processamento. A gente faz decisões a partir de perguntas como: a amostra é solúvel?
de repente a amostra não é solúvel, talvez seja preciso realizar uma dissolução química. Se a amostra for solúvel, a gente parte para outra pergunta que vai nos levar a uma decisão durante esse procedimento de análise. A gente se pergunta se a propriedade que a gente pretende medir a indicar a concentração é mensurável. Bom, se a propriedade não for mensurável, talvez seja preciso a gente mudar a forma de apresentação química da nossa amostra. Mas se a propriedade for mensurável, aí a gente talvez tenha que eliminar interferências, outras possíveis espécies químicas que mudem o resultado da nossa medida. Depois de eliminar interferências, a gente vai fazer uma medida da propriedade X. Propriedade X quer dizer uma propriedade física qualquer que vai nos indicar indiretamente a concentração de um determinado analito. A gente faz a medida da propriedade X, essa medida ela vai depender do método que a gente utilizou. A gente vai fazer o cálculo dos resultados, afinal, quando a gente está falando de quantidade, a gente tem expressões numéricas que vão mostrar para a gente o quanto a gente teve de uma determinada propriedade, e a partir disso a gente vai definir, né, de fato, a concentração do analito, né, fazendo um breve tratamento matemático, né, com algumas contas. E, finalmente, a gente vai partir para a estimativa da confiabilidade dos resultados, ou seja, a gente fez todo o procedimento, a gente fez as medidas para determinar, a partir de uma propriedade, a concentração de um analito no meio. Como que a gente sabe se o procedimento que a gente fez nos levou a resultados que, de fato, apontam a concentração verdadeira daquele analito no meio? A gente precisa lançar mão de um tratamento estatístico. E é isso que a gente vai ver nessa parte de introdução à análise quantitativa mais para frente, tudo bem? Mas o procedimento geral é de fato esse aqui. E eu vou entrar em detalhes sobre cada uma dessas etapas da sequência agora com vocês. Bom, primeiro de tudo, sobre a seleção do método, essa é que é a etapa que consiste em determinar qual será o método analítico que a gente vai lançar mão. Existe uma variedade de técnicas que a gente pode utilizar para medir a concentração numa amostra, mas a gente tem que pesar na seleção, na escolha desse método, os seguintes aspectos. Bom, primeiro, qual é a quantidade de amostra que a gente tem disponível para análise? Bom, se a gente tem uma quantidade de amostra muito pequena, a gente não pode utilizar um método que seja muito gastoso, né, que utilize muito material. Então, esse é um dos primeiros aspectos. Outro, a quantidade relativa do componente desejado, ou melhor dizendo, do analito, na amostra, com base em uma estimativa conhecida. Ou seja, se você tem um analito na tua amostra que está numa concentração muito pequena e você já tem uma noção disso, você não vai lançar mão também de um método que tenha uma precisão baixa. Então, vamos supor que a gente queira analisar a concentração de metais pesados num determinado efluente de uma indústria farmacêutica, por exemplo. Então, a gente sabe intuitivamente, né, que a concentração de metais pesados não é tão grande naquele meio a ponto de que a gente possa quantificar a concentração deles utilizando métodos que sejam pouco precisos, né? A gente precisa lançar mão de métodos que tenham uma precisão maior. A gente está falando de escalas de concentração de 10 a menos 5, 10 a menos 6 mol por litro. A gente demanda uma precisão relativamente grande para identificar esses analitos. Então, por que a gente tem essa demanda? Porque a quantidade relativa deles na amostra é baixa. 10 a menos 5 mol por litro, 10 a menos 6 é uma quantidade relativamente baixa. Portanto, a gente não pode lançar mão de um método pouco preciso. A gente precisa de lançar mão de um método mais preciso. Então, esse é outro aspecto que a gente pesa na seleção do método.
Outro aspecto é o número de amostras disponível para análise. Ou seja, a gente não pode também utilizar métodos que sejam muito gastosos quando a gente tem pouca amostra, não é? Ou por outro lado, a gente não pode fazer uma análise que demande um alto nível de precisão com uma baixa quantidade de amostras, porque quanto menos amostras, menor a precisão da nossa análise. Então esse é outro aspecto que a gente pesa. Outro é a exatidão requerida, né? Então, exatidão significa, nós vamos ver mais para frente, o quanto que a nossa medida corresponde à realidade. Então, essa questão da exatidão é crítica para determinar para uma série de analistas, principalmente no meio em que vocês vão atuar. Ou seja, digamos que a gente está tratando da produção de um medicamento em que pode acontecer de uma substância nociva estar presente naquele medicamento e essa substância apareceu durante o processo de fabricação. E o que que acontece? A gente tem como errar em 1%, 2% a medida da concentração dessa substância nociva no produto final? Não pode. Por quê? Porque se trata de um analito que é uma substância nociva que não pode ter tanto erro assim na medida dele, entendeu? Então, esse é outro aspecto que se pesa na seleção do método. Então, com certeza, se a gente quer um alto nível de exatidão, a gente precisa lançar mão de métodos bastante complexos que aumentem a exatidão da análise, que levem a uma medida de concentração mais próxima quanto possível do valor real. Além disso, a gente pesa a composição da química da amostra determinada por uma análise qualitativa prévia. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, às vezes, na nossa amostra existem algumas espécies químicas que, de acordo com o método selecionado, vão influir negativamente na medição. E a gente tem que saber que elas estão ali. Então, por exemplo, se a gente vai fazer uma medida de uma análise quantitativa utilizando um método eletroanalítico, a gente tem que levar em conta a presença de íons no meio da nossa amostra. Então, se tiver íons, se a gente for fazer um método eletroanalítico, ou seja, um método baseado em cargas elétricas, esses íons, por terem cargas elétricas, vão influir na nossa análise. Então, a gente tem que saber previamente se tem íons na nossa amostra. E como que a gente sabe? A partir de uma análise qualitativa prévia. Então, é por isso que a gente viu justamente, antes da parte da análise quantitativa, a parte de análise qualitativa. E justamente a análise qualitativa de íons, né? Cátions, que vocês estão fazendo trabalho agora, e ânions, que foi a nossa última aula. Beleza, pessoal? Então, isso é outro aspecto que tem que ser pesado na seleção do método. Finalmente, a gente tem que pesar o tempo disponível para realizar a análise e os recursos disponíveis. Por quê? Não adianta a gente querer lançar mão de um método extremamente complexo e para desenvolver um certo tipo de análise se a gente não tiver os reagentes necessários, se a gente não tiver equipamentos, se a gente não tiver pessoal para manipular esses equipamentos, você não vai ter condição de fazer análise. Por outro lado, a gente tem que pesar o tempo disponível para fazer essa análise numa amostra. Então, quer dizer, se a gente tem um tempo curto para fazer uma análise, a gente não pode lançar mão de um método que seja muito demorado, né? Então, tudo isso são aspectos que são pesados na seleção do método. Então, essa foi a primeira etapa que a gente viu no fluxograma do procedimento geral de uma análise química quantitativa. Agora, quando a gente está falando da obtenção da amostra,
A gente já deu uma passada em torno disso quando a gente falou do procedimento geral de uma análise qualitativa. A obtenção da amostra é o processo de coleta de uma pequena quantidade de matéria, cuja composição média representa todo o material. Logo, deve levar em conta se o material é homogêneo ou heterogêneo. Aí alguém deve pensar, pô, a obtenção da amostra é uma coisa relativamente simples, né? É só você chegar no meio que você quer analisar e fazer uma coleta de uma determinada dose, que você já sabe que você tem que colher, naquele meio, seja qual forma for. Se for meio sólido, você vai colher com um becker, se for um meio líquido, você vai usar uma proveta. E não é assim. O que acontece? Essa, essa questão da homogeneidade do meio é crítica para a confiabilidade dos resultados da análise. Então, por exemplo, a gente já tinha dado o exemplo quando a gente viu o procedimento geral de uma análise qualitativa, que quando a gente faz uma análise de uma amostra de sangue, por acaso o indivíduo mexer o braço ou apertar, fechar os punhos, né, enquanto a gente está fazendo a coleta, pode causar uma flutuação do nível de oxigênio naquela região. E, portanto, quando isso acontece, o nosso meio, que é o tecido sanguíneo, já não é mais tratado como homogêneo, e sim como heterogêneo. Por quê? Porque nas outras áreas do corpo, a concentração de oxigênio está num certo nível, e por o cara ter fechado o punho, o nível de oxigênio no ponto onde está sendo feita a coleta variou. Logo, a gente tem aí um meio momentaneamente heterogêneo. E a análise vai dar resultados que não correspondem à realidade. Entendeu? Então, a obtenção da amostra é o processo de coleta, mas tem aspectos a serem pesados, né? Não é só chegar e colher o material a partir de uma determinada dosagem determinada. Bom, dando sequência, quando a gente fala de processamento da amostra, a gente está falando do quê? Bom, em geral, as amostras se apresentam no estado sólido ou líquido, como eu falei, né? Apesar de terem amostras gasosas, a gente tem um determinado tipo de coleta para elas. Geralmente a gente não precisa processar amostras gasosas, porque os gases em geral, eles sempre são um meio homogêneo. Então, no caso de amostras que se apresentam no estado líquido ou sólido, o processamento consiste, em geral, em tornar as amostras mais homogêneas quanto possível. Então, se a gente tem uma amostra que está no estado sólido, e a gente quer garantir que ela se apresente na forma mais homogênea quanto possível, a gente tem que lançar a mão de procedimentos como trituração, moagem, peneiração das amostras sólidas. Então, quer dizer, se a gente vai analisar um determinado sal, e quando a gente olha para o meio, o sal em grãos aglomerados, duros, grandes, e outros grãos muito menores, com partículas muito finas, a gente não tem como utilizar eles misturados dessa maneira no nosso procedimento de análise. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um processamento da amostra. O processamento da amostra é justamente lançar mão de processos como triturar aquela amostra que a gente coletou para que todas as partículas fiquem aproximadamente com o mesmo tamanho. Aí, se elas ficarem aproximadamente com o mesmo tamanho, a gente vai observar depois que os nossos erros durante a análise vão diminuir. Aí você pergunta, o meio líquido sempre vai ser heterogêneo, então não precisa fazer processamento. Bom, a gente está falando de amostras líquidas, pode acontecer de haver uma variação da densidade dentro do recipiente da amostra líquida. E talvez a gente precise lançar a mão do processamento daquela amostra com o aquecimento, que o aquecimento vai tender a homogeneizar a densidade. Então, tudo isso são aspectos que são pesados no processamento da amostra, beleza? Bom, dando continuidade ao fluxograma,
a gente pode ainda realizar uma dissolução química se a amostra não for solúvel, tá? Então, a solubilização da amostra ela é feita porque as amostras, em geral, precisam ser dissolvidas em água ou, às vezes, elas não são solúveis em água. A gente pode dissolver no meio ácido ou no meio alcalino. Então, tudo isso também é pesado. Na sequência, a gente observa a eliminação de interferências como uma das etapas desse procedimento geral. Então, eliminar interferências significa eliminar substâncias indesejáveis que interferem na medida da propriedade. Ou seja, a medida da propriedade que vai apontar para a gente a concentração do analito. Então, alguns exemplos de técnica de eliminação de espécies químicas que interferem na nossa medida consistem em transformá-la em uma espécie inerte. O que é uma espécie inerte? É uma espécie que vai estar presente na nossa amostra, mas não vai causar interferência. Tudo bem? Então, a gente transforma uma espécie que interfere numa espécie inerte de acordo com cada caso. Às vezes a gente pode utilizar um processo de redox, nada mais é do que uma reação de oxidação ou redução, né? Na verdade, oxirredução, porque acontece ao mesmo tempo de uma determinada espécie, ou uma reação de complexação. A gente vai ver em detalhes o que é a complexação. É quando a gente utiliza uma outra substância que, digamos assim, captura essa espécie, torna essa espécie inerte. Ou ainda, a gente pode lançar mão do isolamento da substância em outra fase, o que é uma coisa muito comum. Então, por exemplo, se a gente quer fazer uma análise quantitativa para determinar a concentração de cafeína no chamate, o que a gente faz? A gente observa que no chamate existem várias substâncias que podem interferir na nossa medida. Qual que é a melhor forma da gente fazer, então, para eliminar essas interferências? A gente isola o analito em outra fase. Então, o analito, no caso, é a cafeína. O que a gente pode fazer? A gente pode utilizar o diclorometano para extrair a cafeína. E aí, uma vez que a gente extrai a cafeína, a gente tem toda a cafeína, ou quase toda a cafeína do chamate, em outra fase. Qual é a outra fase? A fase orgânica que compõe o diclorometano. Com isso, uma vez que a gente tem esse analito em outra fase, longe das substâncias que vão interferir na medida, a gente consegue, com isso, eliminar essas interferências. Beleza, pessoal? Também na sequência do procedimento geral, a gente tem finalmente a medida de uma propriedade X que vai indicar indiretamente a concentração do analito. Pessoal, a medição que vai acontecer de fato nessa propriedade, de fato nessa etapa da propriedade física, certo? Então, essa etapa de medida da propriedade X é a medição de fato da propriedade física que é mensurada conforme o método que a gente selecionou. Então, pode ser, por exemplo, a medida do volume de um líquido em uma bureta. Às vezes, uma medida do volume de líquido vai apontar para a gente indiretamente a concentração. A gente vai ver mais para frente que esse tipo de análise é uma análise de volumetria, justamente por isso, se baseia numa medida de volume. Essa medida ela deve levar em conta os algarismos significativos da medida, de modo que necessariamente o último algarismo é incerto ou duvidoso. Ou seja, vamos supor que você esteja medindo o volume em uma bureta, uma determinada técnica de análise. Quando você mede o volume da bureta, você olha para o menisco. Lembra que a gente viu o que é o menisco? A medida do nível de líquido dentro da bureta, que tem aquela forma de olho. Então, a gente olha lá para o menisco e a parte de baixo do menisco está entre o número 16 e o número 17, de forma que ele está quase perto
do número 16. Tá só um pouquinho em cima da marca de 16 ml. Então, quando a gente fala de levar em conta os algarismos significativos, significa que a gente tem uma medida entre o 16 e 17. E essa medida é tal que ela é um pouco maior que o 16. A gente pode extrapolar, então, essa medida para 16,1. Então, nessa medida, quais são os algarismos significativos em 16,1 ml? Os algarismos significativos são 1, o 6 e o 1 primeira casa decimal, certo? Então, quando a gente diz que esses são os algarismos significativos, mas o último algarismo é incerto ou duvidoso, a gente está falando que esse 1 depois da vírgula é um incerto porque a gente não tem como garantir que, de fato, aquela quantidade acima da marca de 16 é de 0,1 ml. Entenderam? Então, por isso que a gente está falando em levar em conta os algarismos significativos na medida. Nesse caso, uma medição de nível de líquido dentro de uma vidraria, que é a bureta. Beleza, pessoal? Mas a gente vai entrar em mais detalhes logo mais sobre o que são algarismos significativos, o que é o algarismo duvidoso, todos esses aspectos. A gente vai ter uma sessão especial só para isso, tá bom? Bom, finalmente, a gente está falando de cálculo dos resultados do nosso procedimento de análise quantitativa. A gente está falando do quê? Acontece que em determinados, melhor dizendo, determinados não, em todos os métodos quantitativos, é preciso calcular os resultados das medidas levando em conta aspectos como a estequiometria da reação, como a titulometria e a exatidão requerida, ou seja, o número de algarismos significativos. Ou seja, a gente vai fazer quase sempre, ou melhor dizendo, sempre, né, uma conta para relacionar a medida da propriedade que a gente mediu no nosso método analítico quantitativo com a concentração do analito, certo? Então, o que significa? A gente nunca mede diretamente a concentração do analito. A gente mede uma propriedade física que tem relação com a concentração. Ou seja, a gente sempre vai precisar fazer uma conta que vai converter para a gente a medida da propriedade que a gente fez com o valor da concentração. Então, é isso que diz respeito ao cálculo dos resultados, beleza? Mas a gente vai ver como que a gente calcula daqui para frente, né, no nosso estudo da disciplina, em cada tipo de método analítico que a gente vai estudar. E, finalmente, a etapa de estimativa da confiabilidade dos resultados diz respeito ao seguinte, né? Depois de ter feito todo o cálculo dos resultados de cada teste, né? É preciso determinar o quanto os resultados dos experimentos são confiáveis. Ou seja, não é porque você mediu, você chegou a um valor que aquele valor está certo. Pode ser que algum procedimento tenha sido equivocado durante a análise. Pode ser que o cálculo dos seus resultados tenha sido errado. Como que a gente vai saber? A gente vai dar uma confiança de que os resultados eles dizem respeito à realidade. A gente vai saber isso quando a gente fizer uma estimativa da exatidão e precisão dos dados, lançando mão de métodos estatísticos. Então, quando eu falei que um dos nossos objetivos era ter habilidade para utilizar esses métodos estatísticos, é disso que eu estou falando. A gente, depois de fazer toda a análise, dá uma estimativa do quanto confiável são os resultados que a gente obteve. Ou seja, você afirmar, depois de você ter desenvolvido a análise, com um determinado nível de exatidão e precisão, que o que você fez, de fato, em relação com o valor real da concentração. Ou seja, você chegou, fez todos os testes de acordo com uma análise de um determinado método que você selecionou, e aí você chegou à conclusão que num determinado meio que você precisava analisar,
a concentração de glicose era de 0,8 gramas por litro. Ah, mas como que você garante que, de fato, naquele meio, a concentração é de 0,8 gramas por litro e que a sua análise ou o seu cálculo de resultados não está errado? Você garante isso por meio de métodos estatísticos, que a gente vai mostrar mais para frente, beleza, pessoal? Então, essas são as etapas de um procedimento de análise quantitativa qualquer. A única coisa que vai mudar é o quê? Vai mudar o contexto. Vai mudar o método que a gente vai selecionar, vai mudar o analito, vai mudar a amostra, vai mudar como que a gente vai fazer o processamento, tudo isso vai variar. Mas o fluxograma no geral é esse sempre. Então, entendido isso, vamos partir agora para um estudo da classificação dos métodos analíticos quantitativos e vocês vão saber o que a gente vai estudar daqui para frente. Então, vamos lá. Bom, uma coisa que eu já contei, mas agora vai ficar mais clara para vocês. Em análise quantitativa, a gente nunca mede a concentração diretamente. A gente não tem como olhar para uma determinada amostra e utilizar qualquer instrumento que aponte de forma direta a concentração do analito. A gente sempre vai conseguir observar a concentração do analito de forma indireta, ou seja, a gente vai medir uma determinada grandeza, essa grandeza tem relação com a quantidade de analito, e aí, a partir da medida da grandeza, a gente faz uma conta para estimar a concentração do analito. Ou seja, né, a concentração de um determinado analito é feita a partir da medida de outras grandezas físicas. Quais são elas? Massa, volume, absorção de radiação eletromagnética, carga elétrica, etc. Ou seja, a gente não vai medir, de fato, diretamente a concentração. A gente vai, por exemplo, medir o volume e aí fazer uma conta para calcular o quanto é a concentração equivalente àquele volume que a gente mediu no nosso método. Beleza? Aí alguém pode perguntar, puta merda, o que é absorção de radiação eletromagnética? Como que isso pode indicar para a gente uma medida da concentração de um analito numa amostra? Parece uma coisa extremamente complexa, mas vocês estão olhando para isso agora aqui. Vocês sem nem terem contato com esse aspecto antes, de absorção de radiação eletromagnética, e a relação disso com a concentração de um analito em uma amostra, um método analítico quantitativo, vocês, antes de saberem de toda essa terminologia, já sabiam que isso existe, isso tem relação. Vamos dar um exemplo. Como que a gente pode dizer, comparando amostras, se uma amostra de suco de uva é mais concentrada em sólidos que outra amostra? Como que a gente sabe disso? Basta a gente pegar um copo transparente para cada amostra e olhar. O copo que tiver mais escuro, se o suco for o mesmo, claro, né? O copo que tiver mais escuro é uma maior concentração de sólidos. O copo que tiver mais claro é a concentração menor. Bom, é isso que a gente está observando aqui, ó, na diferença de coloração desses tubos de ensaio. O que está acontecendo? A gente olhando para esses tubos, se a gente sabe que o soluto que está presente na solução de cada um desses tubos é o mesmo, a gente pode determinar que esse tubo de ensaio daqui da direita, que está bem preto, tem uma concentração
do soluto maior que o tubo da esquerda, aqui com uma coloração mais clara. Portanto, ele tem uma concentração menor do que esse da direita. Como que a gente diz isso? A gente diz olhando para a cor, não é verdade? Quanto maior a concentração, mais escuro vai ficar a solução, não é? Então, isso é que quer dizer medir uma grandeza física a relacionar com a concentração de forma indireta. Que medida física que a gente está medindo? A gente está medindo a absorção de radiação eletromagnética. Você pergunta, o que é radiação eletromagnética? A luz é uma radiação eletromagnética. Então, quanto mais luz é absorvida, mais escura é a coloração de um determinado meio. Então, quanto maior a absorção, de forma indireta, a gente pode dizer que maior é a concentração do soluto. Então, essa solução aqui no tubo da direita é mais concentrada que a solução do tubo da esquerda, porque aqui no tubo da direita tem maior absorção de radiação eletromagnética, maior absorção de luz. Ele está preto. Por quê? Porque tem maior absorção de luz. Quando tem maior absorção, os objetos ficam mais negros. Tudo bem? Então, na análise quantitativa é isso que a gente faz. A gente não mede a concentração de forma indireta. A gente faz uma medida de uma propriedade física, de uma grandeza física, e a gente relaciona essa grandeza com a concentração. Tudo bem? A diferença entre os métodos analíticos é justamente qual propriedade física, qual grandeza que a gente vai medir e qual técnica que a gente vai utilizar para medir essa grandeza. Vamos ver quais são finalmente esses métodos. Bom, a gente pode classificar os métodos, ou melhor, dividir os métodos de acordo com a natureza da propriedade que é medida, em dois tipos. A gente tem os métodos clássicos e os métodos instrumentais. A gente também chama os métodos clássicos de métodos estequiométricos. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma conta de... A gente precisa fazer uma conta que relaciona a composição do analito com a grandeza que a gente tem que medir. Ou seja, no método estequiométrico, a gente faz a medida e depois a gente tem que ir para o braço para medir, para saber a concentração, ou seja, fazer a conta de fato do papel. Já nos métodos instrumentais, a gente chama eles de métodos não estequiométricos, porque justamente uma vez que a gente tem instrumentos apropriados para isso, a gente não necessariamente precisa fazer conta para ficar calculando a concentração do analito. Então, vamos os métodos de acordo com essa classificação. Nós temos dois grandes tipos de métodos clássicos, que são a volumetria e a gravimetria. A volumetria é um método em que a propriedade física que a gente mede é o volume. Então, a volumetria é o que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente utiliza, por exemplo, para determinar o quanto uma solução é ácida, utilizando volumetria de neutralização. A gravimetria, por outro lado, é um método que se baseia numa medida de massa. E por meio da gravimetria, por exemplo, que a gente pode determinar a umidade de um determinado material. Então, vamos supor que a gente tem uma amostra sólida, e a amostra sólida, como qualquer outra, tem um certo nível de umidade, ou seja, tem água aderida no sólido. Como que a gente sabe o quanto de água que está aderida naquele sólido? A gente faz uma medida da diferença de massa que a gente tem na amostra antes e depois de um processo de secagem, por exemplo. Então, antes da secagem, a amostra tinha uma certa massa X. Depois da secagem, o que vai acontecer? A umidade sai com o processo de secagem, ou seja, a água sai da amostra
e a gente vai ter uma massa Y menor que a massa X, ou seja, uma massa menor. Qual a diferença que pode ser explicada entre a massa X e a massa Y, qual é? A massa de água que saiu durante a secagem. Então, por meio desse método, a gente consegue determinar a umidade, que é a quantidade de água, né, presente numa amostra sólida, pela diferença de massa. Ou seja, por meio da massa, a gente consegue determinar a concentração de água na amostra sólida. Métodos que se baseiam na medida de massa, a gente chama de métodos gravimétricos, certo? Então, esses são os dois métodos clássicos, volumetria e gravimetria. A gente vai dar mais atenção principalmente à volumetria, tá? Nas próximas aulas. Especificamente, volumetria de neutralização e volumetria de complexação. Já os métodos instrumentais são aqueles que são baseados em outras propriedades físicas, além de volume e massa, e eles utilizam equipamentos que têm um certo nível de tecnologia aplicada e permitem com que a gente não precise estar fazendo conta para determinar a concentração. Ou seja, existe nesses equipamentos já todo um processamento eletrônico para calcular para a gente os resultados e apontar os resultados da nossa medida, os resultados da nossa análise, tá? Então, os métodos instrumentais são classificados entre métodos eletroanalíticos, que a gente vai ver, tá? Que são aqueles que se baseiam na medição de propriedades elétricas. A gente tem métodos espectroscópicos que se baseiam na medida de radiações eletromagnéticas. Um exemplo é a colorimetria. Sabe o que é colorimetria? Que a gente acabou de ver aqui. A medida da concentração a partir da diferença de cor de uma solução. Só que o objetivo da colorimetria é dar um valor de concentração relacionado a um determinado nível de cor. Tudo bem? Ou seja, dar uma quantidade, uma medida, né? Um valor mensurável, certo? Então, métodos que se baseiam em radiações eletromagnéticas, como esse, a colorimetria, são métodos espectroscópicos. A gente tem métodos termoanalíticos, que relacionam a massa com a temperatura. Nós temos métodos cromatográficos, que relacionam a concentração com solubilidade, massa e tamanho do analito. Esses métodos cromatográficos, como eu falei, são importantíssimos, são muito utilizados nas análises de qualidade em todo tipo de ambiente de trabalho, na indústria, em laboratório de análises clínicas. Isso daqui, já falei, quem quiser brilhar, cola nisso aqui, cola nesses métodos, principalmente a cromatografia, que vai se dar bem. E a gente tem também outros métodos analíticos, como que utilizam a razão massa-carga, calor de reação, condutividade térmica, ou seja, outras propriedades físicas diversas que relacionam as medidas dessas outras propriedades com a concentração. Beleza, pessoal? Então é isso que a gente tem para ver na aula de hoje sobre introdução à análise quantitativa. Na próxima aula a gente vai virar aqueles aspectos que eu falei sobre algumas noções de estatística básica que a gente vai utilizar daqui para frente, tá? Sobre algarismos significativos, sobre medidas de dispersão, medidas de exatidão, beleza, pessoal? Então é isso, espero que todo mundo tenha entendido. Quem tiver alguma dúvida, pode me consultar, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, que eu vou estar tratando de responder e sanar a dúvida de vocês. Aliás, inclusive, quem tiver com dúvidas sobre o trabalho, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudar, beleza? É isso, pessoal. São todos um ótimo estudo. Mando um abraço.